Olá pessoal, tudo bem? Como vão? Eu sou o professor Gonçalves, consultor jurídico, e estou aqui para falar um pouquinho para vocês sobre doenças graves que dão direito à isenção de imposto de renda sobre aposentadoria, tá? Bom, o que eu vou falar basicamente, como sempre, é resultado de estudos de alguma lei ou algumas leis, né? Ou a própria Constituição, uma lei federal, nesse caso aqui é a Lei Federal 7.713 de 1988, que alterou a lei do imposto de renda, tá? E também tem como base, os meus estudos têm como base o estudo da própria lei e da jurisprudência recente de tribunais superiores no Brasil, ok? Jurisprudência recente, portanto. Então, basicamente, temos que entender uma coisa. O imposto de renda é aquele imposto previsto na Constituição Federal, no artigo 145, 145 e seguintes da Constituição, né? Ele está previsto na Constituição Federal, ele é um imposto que incide sobre qualquer tipo de acréscimo patrimonial. Então, se você tiver qualquer tipo de acréscimo patrimonial, né, portanto uma renda, né, você pode ser tributado de acordo com a legislação do imposto de renda, que varia de alíquota para alíquota de pessoa física para pessoa jurídica, enfim. O fato é que a aposentadoria sofre a incidência do imposto de renda. Tá? Então, a pessoa que é aposentada e recebe aposentadoria, sobre essa aposentadoria, em regra, incide o imposto de renda. Tá? O que eu gostaria de falar aqui para vocês nessa videoaula aqui é o quê? Que existem algumas doenças graves nessa legislação aqui, nessa lei 7.713, tá? Ela aponta algumas doenças graves, gravíssimas, né? Moléstias graves, né? Que, se comprovadas, dão direito, tá, a isenção de imposto de renda sobre a aposentadoria. O que significa isso? Se alguma pessoa se aposentar, tá, tendo por causa qualquer uma dessas doenças graves aqui, dessas moléstias graves que eu vou elencar para vocês, essa lei federal aqui dá o direito a essas pessoas que recebem aposentadoria tendo como causa a existência de alguma moléstia grave, de alguma dessas doenças graves que a gente vai citar. Essa legislação, a Lei Federal 7.713, dá direito a essas pessoas de não terem a redução do seu benefício da aposentadoria devido ao desconto do imposto de renda, ou seja, elas estão isentas de imposto de renda. As pessoas que recebem a aposentadoria em virtude de doenças graves, dessas que eu vou elencar aqui, né, tem direito à isenção do imposto de renda. Então, de alguma forma, se você tem uma doença, está recebendo aposentadoria em virtude de alguma dessas doenças aqui embaixo, tá, que eu vou mencionar, e você nota no seu demonstrativo de pagamento, no seu extrato de pagamento, que existe uma dedução relativa a imposto de renda, você pode procurar realmente um advogado, um consultor jurídico aí para que isso seja discutido administrativa ou judicialmente e esse desconto de imposto de renda pare imediatamente, porque é ilegal de acordo com essa Lei Federal 7.713. Né? Inclusive, você pode pedir que se pare, que se interrompam esses descontos de imposto de renda e também requerer os valores retroativos que já lhe tenham sido descontados no passado, aí, pelo menos nos últimos 5 anos. Tá? Quais são então as doenças que dão direito à isenção de imposto de renda sobre a aposentadoria? Pessoas que têm aposentadoria em virtude de dessas doenças graves que eu vou falar, estão isentas de imposto de renda, não devem e não deveriam ter a dedução de imposto de renda sobre as suas aposentadorias. Quais são elas? Moléstia profissional, tá? A ser definido aí pela medicina, tá? O rol de moléstias profissionais, moléstia profissional, tuberculose ativa, ok? Alienação mental, ok? Esclerose múltipla, tá? Neoplasia maligna, ok? Cegueira, 6. 7. Hanseníase, ok? 8. Paralisia irreversível e incapacitante, ok? Cardiopatia grave, tá? Doença de Parkinson, ok? Espondiloartrose
anquilosante, número 11. Doença número 12, nefropatia grave. 13, hepatopatia grave. Ok? E 12, nefro ligado ao rim, né? Hepto ligado ao fígado, né? Hepatopatia grave. 14, estados avançados de osteite deformante, conhecida como doença de Paget. Ok? Contaminação por radiação, é o número 15. E 16, a AIDS, né? Síndrome da imunodeficiência adquirida. Então, para qualquer uma dessas doenças, eu vou repetir rapidamente aqui, ó, tá? Então, moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, ok? Hanseníase, paralisia irreversível incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados de osteite deformante, a doença de Paget, contaminação por radiação e, por fim, AIDS, né? A síndrome da imunodeficiência adquirida. Tá? Então, essas são as doenças que, se alguém está recebendo benefício de aposentadoria em virtude dessas doenças, não é lícito, legal, de acordo com a Lei 7.713, não é lícito, tá, que lhe seja descontado o imposto de renda sobre os proventos, os benefícios de aposentadoria que a pessoa está recebendo. Observações relativas à jurisprudência sobre esse assunto. A conclusão, tá, sobre qualquer uma das moléstias, das doenças, deve estar respaldada, ancorada, baseada, fundamentada em medicina especializada. O que se entende por isso? Deve existir medicina, um médico, portanto, especialista no assunto. Tá? A conclusão, o laudo, o atestado, deve ser feito, realizado por uma equipe ou por um médico especialista naquele assunto. Não pode ser, a princípio, qualquer médico. Tá? Segundo, a doença pode ter sido contraída depois da aposentadoria. Tá? Então, mesmo que a pessoa tenha já uma aposentadoria, esteja aposentada e a doença ocorre depois, a jurisprudência entende que também, nesse caso, não cabe a dedução do imposto de renda dos que têm benefício de aposentadoria com base naquelas doenças ali. Tá? E, por fim, o rol de doenças graves é taxativo, ou seja, são só aqueles ali. O rol de doenças é taxativo, ele não é exemplificativo. Então são essas 16 doenças, fundamentalmente aqui, que dão direito à pessoa de não ter a dedução do imposto de renda sobre o seu provento de aposentadoria. Tá? Não é possível encaixar mais nenhuma outra doença que não esteja aqui expressamente elencada, tá, por essa lei aqui, a Lei 7.000, Lei Federal 7.713. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Revise esse vídeo mais uma vez. Se você conhece alguém que tem, né, se encaixa nessa situação, dá um toque para a pessoa procurar um advogado ou, enfim, uma consultoria jurídica, porque ela está sofrendo uma ilegalidade, tá, na retenção do imposto de renda sobre a aposentadoria que ela recebe. Ok? Pessoal, eu sou o professor Gonçalves, consultor jurídico, meu contato está embaixo. Se inscreve no vídeo, dá um joinha e a gente se vê na próxima curiosidade nessa série de cultura jurídica. Grande abraço, tudo de bom, até o próximo assunto, até o próximo vídeo. Até mais!